Nós estamos estudando sobre Daniel. Daniel continuou fiel ao rei Dário, como ele foi fiel a Nabucodonosor, sempre servindo a Deus com dignidade, interpretando, tudo que Deus mandava ele falava exatamente, porque de todos aqueles jovens que veio da Babilônia, aqueles 4 que se destacaram, Daniel, além de se destacar na presença de Deus e dos reis, Deus abençoou ele com o dom de interpretação de sonhos, de visões que ele tinha, e Deus dava a ele a sabedoria para orientar o rei em tudo que o rei precisava. E o rei Dário dividiu o seu reino em várias, vamos dizer, comarcas. E ele pôs pessoas distintas para governar cada comarca. E elegeu 3, vamos dizer, governadores para ajudar esses outros que administravam essas comarcas. E Daniel foi um escolhido. Dos 3, era mais 2 e Daniel. E Daniel sempre se destacando, sempre sendo o melhor, sempre se destacava em tudo que ele fazia. E teve alguns dos seus colegas que, por inveja de Daniel, eles queriam achar alguma coisa que incriminasse Daniel perante o rei. E eles começaram a buscar, ficar de olho em Daniel para ver o que Daniel ia fazer de errado, para eles correrem contar para o rei. E eles não acharam nada. E daí eles tiveram uma ideia. Eles tiveram uma ideia como que eles iam incriminar Daniel perante o rei. Então, lá em Daniel 6, no versículo 5, disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, como tudo que Daniel cuidava era tudo sempre certinho, eles começaram a procurar alguma coisa contra o Deus de Daniel. E eles começaram a observar Daniel. E Daniel, todos os dias, ele orava a Deus 3 vezes por dia. Ele ia na sua casa, ia no seu quarto, tinha uma janela que dava em direção para Jerusalém. Ali ele se ajoelhava e falava com Deus. Todos os dias, 3 vezes no dia, Daniel fazia isso. E eles então tiveram uma ideia. Então, esses homens invejosos, eles foram ao rei e falaram com o rei que o rei fizesse uma lei, um decreto, que nenhum homem daquela nação, daquele reino, pedisse favor para outro homem ou a outra autoridade, se não fosse ao rei Dário, durante 30 dias. E o homem que desobedecesse essa lei era para ser punido, sendo jogado na cova dos leões. E eles ficaram, E o rei pensou e acabou concordando. Fez essa lei, fez esse decreto, assinou, e eles ficaram felizes e faceiros, porque agora eles tinham um argumento na mão para pegar Daniel. E eles continuaram vigiando Daniel. E eles, quando viram Daniel saindo, eles foram atrás para ver o que Daniel ia fazer. E eles viram que Daniel foi para sua casa e foi orar. Foi orar a Deus. E o que eles fizeram? Saíram rapidinho e foram contar para o rei o que tinha acontecido. E o rei mandou chamar Daniel
e falou, né? Chamou o que Daniel tinha feito, né? E Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa, em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas da banda de Jerusalém. 3 vezes ao dia, diante do seu Deus, como costumava fazer. Então, Daniel não se importou com aquele decreto que o rei tinha feito e ele continuou adorando o seu Deus. E esses homens que estavam vigiando Daniel, quando viram, eles correram contar para o rei. Então, eles foram lá, se apresentaram ao rei e a respeito do interdito lhe disseram: não assinaste um interdito? Porque por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões. Então, quando eles viram que Daniel estava orando, eles correram fofocar lá para o rei Dário. E agora? Você fez um interdito, agora você vai ter que cumprir. Daniel estava orando, Daniel estava desrespeitando a tua lei. E o rei ficou muito triste porque ele gostava muito de Daniel. Ele gostava muito de Daniel. E o que ele ia fazer então, né? E ele pegou, então o rei ordenou, o rei mandou chamar Daniel e conversou com Daniel. E Daniel falou que sim, que ele estava orando, que ele orava ao seu Deus. E naquele instante, o rei mandou que jogassem Daniel na cova dos leões, né? Por quê? Porque ele tinha assinado um decreto e ele não podia voltar atrás da sua palavra, né? Porque aqueles homens, na orelha do rei, Daniel desobedeceu, Daniel foi orar, Daniel foi pedir favor para o seu Deus, né? Então o rei deu ordem para os seus soldados que jogassem Daniel na cova dos leões. Mandou que pusesse uma grande pedra na cova e que ninguém pudesse ir lá querer ajudar Daniel. Ele lacrou aquela pedra, pôs o selo real para que ninguém mexesse, ninguém tentasse ajudar Daniel. E o rei voltou para o palácio. E aquela noite foi longa. O rei não conseguiu dormir. Ele andava de um lado, ele andava do outro, ele não conseguiu comer, ele não quis ouvir as músicas que tocavam para ele à noite. E o rei ficou muito triste, muito ansioso, porque Daniel tinha sido lançado na cova dos leões. E lá no versículo 19, vamos ver o que aconteceu. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado. Determinou consigo mesmo livrar Daniel. Antes do rei mandar Daniel, ele tentou ver como ele ia poder salvar Daniel da cova dos leões. Mas Daniel falou que ele estava orando e ele orou mesmo, né? Então, como ele era honesto, ele era fiel, o rei daí não pôde fazer outra coisa e mandou lançar ele lá. E olha o que o rei falou. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançassem na cova dos leões. E o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que te livre. Então o rei falou, já que Daniel tinha tanta fé, obedecia tanto um Deus, o Deus de Daniel, que livrasse Daniel dos leões. E ele foi para o palácio,
não conseguiu dormir, não conseguiu comer, e ele estava muito angustiado, agoniado, e não via a hora que o dia amanhecesse, e ele ficava pensando em Daniel. Vamos ver o que aconteceu com Daniel? Foi trazida uma grande pedra e posta sobre a boca da cova, selou o rei com o seu próprio anel e com os dos seus grandes, para que nada mudasse a respeito de Daniel. Então, quando ele lacrou a pedra, ele pôs o selo, que era o anel dele, né, para que ninguém tentasse violar, tirar a pedra dali e tirar Daniel de lá, para livrar o Daniel dos leões. Então o rei se dirigiu para o palácio, passou a noite em jejum, não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Então ele não conseguiu dormir. E pela manhã, ao romper do dia, levantou o rei e foi apressado à cova dos leões. Então o rei não viu a hora que amanhecesse o dia e ele correu para a cova dos leões, né? E ele chegou pertinho da cova dos leões lá. E o que será que ele ouviu algum barulho? Será que ele viu Daniel chorando, Daniel pedindo ajuda? Que nada. Daniel estava bem tranquilo lá. Vamos ver o que aconteceu com Daniel. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, clamou por Daniel, com voz triste, disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Então o rei estava duvidando que Daniel pudesse estar vivo ali. Ele não acreditava que Daniel estava vivo e ainda duvidou do poder do Deus de Daniel. Será que esse Deus que você serve com tanta fé, com tanto zelo, pôde te livrar da fúria daqueles leões? E olha o que Daniel fala. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões, para que nada não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não cometi mal nenhum. Então Deus livrou Daniel da boca dos leões. Ele enviou um anjo, né, que fechou a boca dos leões, que acalmou os leões. E Daniel passou a noite toda com ele. E de manhã, quando o rei ouviu a voz de Daniel, ele ficou muito feliz, ele ficou grato ao Deus de Daniel. Então aqui, o meu Deus enviou um anjo, né? Daniel foi salvo por Deus, por quê? Porque ele confiava, ele buscava diariamente a presença do Senhor. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova dos leões. Assim foi tirado Daniel da cova dos leões, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei que fosse trazido aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles, suas mulheres e seus filhos. Então o rei ordenou
que tirassem Daniel da cova dos leões, né? E Daniel foi tirado sem nenhum arranhão, Daniel foi tirado. E o rei ordenou que aqueles homens que só fofocavam da vida de Daniel fossem jogados dentro da cova, e foi fechado, e os leões devoraram aqueles homens. E não foi só eles que foram jogados, a família deles toda foi lançada dentro da cova dos leões. As mulheres, os filhos, todos pagaram pelo preço daqueles homens que não confiavam em Deus e procuravam de todo jeito prejudicar a Daniel. Então vamos ver no versículo 26 o que aconteceu. O rei Dário ficou tão feliz e ele creu, ele começou a acreditar. Se ele tinha alguma dúvida do Deus de Daniel, a partir desse momento ele não teve mais. Ele creu no Deus de Daniel. E olha o que ele fez. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não será destruído, e o seu domínio não tem fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Então, o rei Dário creu no Deus de Daniel. E daí ele fez um decreto que todo o reino dele se curvasse diante do Deus de Daniel, porque era o Deus vivo e verdadeiro, tanto no céu como na terra. Ele era um Deus fiel a todos os que buscassem, né? Todos os que crescem nele, ele estava pronto a salvar, desde o que buscassem ao Senhor, né? Então nós temos que orar. Se nós seguirmos o exemplo de Daniel, orar todos os dias, falar com Deus, porque a oração é o meio que nós falamos com Deus. E a Bíblia, estão lembrados da primeira lição lá, que é o manual? Então, a Bíblia, Deus fala conosco. E nós falamos com Deus através da oração, né? Daniel teve essa atitude, ele falava com Deus 3 vezes ao dia. E Deus honrou a Daniel, né? Ele sempre se sobressaía em tudo que ele fazia, ele sempre era o melhor. Por quê? Porque ele buscava a sua sabedoria no Senhor. Então, que nós possamos seguir o exemplo de Daniel, né? Ser fiel a Deus, né? E sempre orar, né? E como que nós devemos orar? Então, aqui nós temos um cartaz que vai ensinar como nós devemos orar. Opa, vamos virar ele certinho. Então, aqui, primeiro, né, nós temos que louvar a Deus, né? Nós temos que louvar Ele, glorificar o seu nome. Depois nós temos que agradecer por tudo que nós temos, né? A vida, a saúde, tudo que o Senhor proporciona para nós, nós temos que agradecer. Nós precisamos também confessar os nossos pecados, porque nós somos falhos, nós erramos, né? Então nós confessamos a Deus o nosso pecado. Daí nós devemos orar. Cada um ora por si mesmo, né? Pede a Deus o que está precisando, né? Que Deus dê sabedoria, que dê paciência, dê inteligência, né? Para os estudos. Então aqui, oro por mim. Cada um ora por si. Depois nós devemos orar pela família, pelos amigos, né? Orar pelo papai, a mamãe, a vovó,
Os amiguinhos da escola, os amiguinhos do prédio, né? Então nós devemos orar. E devemos orar também pela igreja, né? O pastor, os membros da igreja, os missionários. E depois que nós orarmos, nós pedirmos tudo que nós queremos falar com Deus, nós devemos agradecer em nome de Jesus, né? Porque é em nome de Jesus que nós devemos orar. Então, aqui eu vou deixar na sala esse modelinho aqui, para que nós possamos estar lembrando como nós devemos orar, sempre falando sempre em nome de Jesus, né? Então, esse aqui vai ficar para que nós possamos sempre lembrar como nós devemos orar, como devemos falar com Deus, né? Sempre em nome de Jesus. E a nossa lição de hoje, oração, uma conversa com Deus. O versículo lá no arquivo da memória é esse: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. Salmo 119, 9. Aqui nesse primeiro quadro, Daniel era um homem bom e muito inteligente, mas isso causou inveja em outros líderes do reino. Para acabar com Daniel, seus inimigos armaram uma armadilha para ele. Vamos estudar e saber como tudo aconteceu. Então aqui Daniel está na janela orando e tem alguém espiando, né? Aqui. Os inimigos de Daniel queriam achar alguma coisa de errado para acusá-lo. Então aqui vocês vão pegar as letras, né, como está aqui, e vão pôr aqui para descobrir o que eles fizeram para tentar condenar Daniel. Essa gravura aqui é um selo, só para dar uma dica para vocês. Vocês vão tirando as letras e ver o que vai formar ali. Eles pediram ao rei Dário que fizessem uma ordem. Durante 30 dias, as pessoas só poderiam pedir as coisas ao rei, e quem desobedecesse seria jogado numa cova. Então, aqui, dentro dessa cova, que animais teria, né? Aqui tem os bichos e vocês vão ver que animais que tem. Depois, Daniel não teve medo e continuou orando ao Senhor. Vocês vão ler Daniel 6:10 e vão descobrir quantas vezes Daniel orava e vão por aqui, certo? O rei Dário não podia mudar a lei, por isso teve que mandar Daniel para a cova dos leões. Apesar de saber que Daniel era um bom homem, quanta tristeza, o rei nem conseguiu dormir. Mas no dia seguinte, ele foi cedinho à cova dos leões e, para sua alegria, seu amigo Daniel estava lá. Então, aqui Daniel, né? E aqui, o que Daniel respondeu para ele? O meu Deus mandou um anjo e este fechou a boca dos leões para que não me ferisse. Então, o rei Dário ficou muito feliz, né? E daí aqui, oração era algo importante na vida de Daniel. E aqui os 7 erros, vocês vão achar o que não poderia estar dentro da cova dos leões, com Daniel lá. E aqui é para fazer em família. Vocês vão ler junto com o papai e com a mamãe e vão fazer. Combinado, crianças? Então, vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro. Eu vou fazer uma oração e até a semana que vem. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por esse momento que pudemos aprender a orar e a Te louvar, ó Pai. Que nós possamos buscar a Ti, seguindo o exemplo de Daniel, que falava contigo diariamente. Que a oração possa fazer parte do nosso dia a dia. É em Teu nome, Jesus, que eu agradeço. Amém.